Você sabia que existe resistor digital? Mais precisamente, ele é um potenciômetro e nós conseguimos fazer a variação dele usando um microcontrolador, Arduino, botões, coisas do tipo. Nunca ouviu falar a respeito? Eu vou te explicar a respeito de resistores digitais nesse vídeo. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então eu vou mostrar para vocês um resistor digital. É um CIzinho que tem dentro dele uma série de resistores e a gente consegue fazer a variação da saída desse CI utilizando alguns comandos na entrada dele. A gente vai conseguir selecionar a quantidade de resistores para ficar em série e aí isso vai fazer a variação da saída. Eu vou ter mais ou menos resistores em série internamente e aí eu vou ter um potenciômetro digital. Eu vou conseguir variar a minha resistência de saída. Da mesma forma que existe um potenciômetro. O potenciômetro a gente sabe que ele tem três pinos. Ele tem os dois das extremidades, que são a resistência total do potenciômetro, e tem o pino do central, que a gente chama em inglês de wipe, né? O wipe é de varredura. Então a gente faz a varredura do potenciômetro utilizando esse pino do meio. E é a mesma coisa com esse resistor digital. Ele vai ter esses três pinos e a gente vai fazer a varredura utilizando um pino do meio. A variação das resistências internas do potenciômetro digital, ele se baseia em FETs. Então, quando a gente está mandando ele incrementar ou decrementar a resistência, no fundo o que ele está fazendo? Ele está selecionando o FET correto para aquela posição de resistência. FET é um transistor de efeito de campo. Basicamente, ele utiliza FET por questões de eficiência e ficar mais fácil você fazer essa comutação interna. Mas, Kleber, para que serve então o resistor digital? Ok, a gente entendeu o funcionamento um pouco mais simples dele aí, mas para que eu usaria? Bom, você pode usar, por exemplo, para acertar o ganho de um amplificador operacional utilizando o Arduino. Você faria a medição da saída do amplificador. Você sabe qual é a saída que você deseja, e aí, se a entrada estiver variando, você vai fazer a alteração do ganho do amplificador operacional com esse resistor. Muito simples, não? Outra aplicação, por exemplo, você fazer a variação de fontes de step up ou step down. A gente já aprendeu aqui no canal como projetar essas fontes. E aí você pode utilizar CIs controladores, que são CIs que são dedicados para esse tipo de fontes, né? E normalmente esses CIs, eles fazem a variação da saída conforme a variação de um pino de feedback. Então, você variando a tensão desse pino de feedback, você vai ter a saída mais alta ou mais baixa. Aí, você não necessariamente precisa ter essa realimentação, que seria o feedback. Você pode colocar diretamente uma tensão vinda desse resistor digital. E aí você faz a programação dele via microcontrolador, via Arduino e tudo mais. Esses são dois exemplos que eu trouxe aqui, assim, do nada, para a gente utilizar esse resistor digital. Com certeza você tem algum exemplo em mente. Se você tiver e pensar em alguma coisa, escreve aí embaixo para ir compartilhar com todos que estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo patrocinado pela AutoCore Robótica. A AutoCore Robótica é uma loja especializada aí no mundo maker. Ela tem uma série de placas, módulos, sensores e tudo o que você precisa para o seu projeto. Se você precisar de um Arduino, precisar de Raspberry, sensores, dá uma passada lá na AutoCore. Com certeza você vai encontrar o que você precisa para o seu projeto. Link aí na descrição e também link para o resistor digital que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo. Quero deixar aqui o convite para você se inscrever no canal. Se você está curtindo os nossos vídeos e está curtindo também as nossas lives que a gente tem aí, eu tento fazer semanalmente alguma programação ao vivo, o desenvolvimento de algum projeto. Na live é legal porque a gente vai conversando, o pessoal vai dando ideia, a gente vai debatendo ali e vai construindo, fazendo o desenvolvimento de algo bem bacana. Participe também das lives aí, eu sempre deixo avisado um dia antes. Se inscreva aí então no canal, não deixe de curtir os vídeos e continuar acompanhando todos os nossos projetos, aulas e desenvolvimentos aqui do Fanbot. Vamos conferir então agora o datasheet desse resistor. Eu quero convidar você a ler um pouco mais detalhado esse datasheet, também eu estou deixando o link dele aí na descrição. E a gente vai entender como que ele funciona e depois fazer o teste aqui na minha mesa. Vem comigo para o vídeo. Olha aqui pessoal, então temos o datasheet
desse nosso resistor potenciômetro digital X9C104. No primeiro momento, a gente já vê aqui em cima que ele tem vários códigos. Esse código aqui significa o valor dele. Então nós podemos ver aqui que temos de 1K, 10K, 100K, que é o que eu vou testar aqui hoje, e até mesmo de 50K. Então, o legal é que você pode pôr em série, né? Então, se você quiser fazer um ajuste mais fino ainda, você coloca 2 em série e aí você consegue fazer um ajuste fino naquele seu amplificador, naquela sua solução que precisa de um resistor variável. Muito bacana isso. Continuando então olhando o datasheet, a gente vai ver que ele tem 99 resistores. Isso significa que são 99 passos ali entre o mínimo e até o máximo. E a resistência, a tolerância de resistência de fim a fim, né, ou seja, de ponto a ponto, é 20%. Não é tão baixa, eu diria até que é razoavelmente alta aqui. Então, por isso que é importante você saber aonde você está aplicando esse resistor, possivelmente até ter algum jeito de conferir qual que é essa resistência durante a sua variação, tá bom? Então isso aqui vai muito de projeto para projeto, para você conseguir usar bem esse resistor. Se a tolerância não é tão importante assim, por exemplo, um volume de áudio. O volume de áudio não precisa assim você saber qual que é aquela resistência que está ali naquele ponto, né? Então você precisa ter a resistência variável, né? Então daí você vai variando tranquilo. Então a tolerância não importa muito. Ok? Ok, continuando então aqui a nossa avaliação do datasheet, a gente vê aqui que o CI ele tem basicamente os mesmos pinos que a gente colocou ali no módulo, viu? No módulo, né? Então o INC, o up-down, o chip select são os pinos que a gente vai controlar. VCC e VSS é o Terra, né? O Terra é o VSS, VCC 5 volts. E depois ele tem os 3 pinos do próprio potenciômetro, o high, low e o wipe. Né? O wipe é onde a gente vai pegar o meio. E aqui ele tem um diagrama em blocos aqui, mostrando como que é essa ligação interna. Então, os 3 bits de controle aqui, você vai dizer para ele para onde que ele vai, se ele vai para cima ou vai para baixo, e se está selecionado ou não. Aí ele tem um baita de um decodificador aqui que vai selecionar um monte de FET. Então esses FETzinhos aqui, eles vão fechando curto ou não em cima dos resistores. É assim que funciona, tá? Então o meio aqui, né, seria o wipe, seria aqui num dos lados do FET, e o outro lado aqui vai ficar aqui entre os resistores. Tá bom? Então, quando você tem entre o high e o low, é como se você fosse medir o potenciômetro nas duas extremidades. E aí, conforme você vai fechando ou não os gates aqui dos FETs, você vai tendo o wipe. O wipe vai variando, pegando a resistência entre o gate e aquela extremidade que você estiver utilizando. Bem tranquilo, bem fácil de entender. Aí ele tem aquelas informações normais de todo o datasheet, o descritivo dos pinos, né? E o importante aqui depois no datasheet é a parte onde ele explica como que você faz para variar a resistência, né? Como que você faz o comando dele. No fundo, esse timing diagram aqui dá uma explicada melhor. Você precisa ter uma variação do INC de positivo para 0, né? De 1 para 0, com o CS em 0, e também o UD precisa estar naquela posição que você quer. Se você tiver com ele em 1, você vai aumentar a resistência. Se estiver com ele em 0, você vai diminuir a resistência. Então, estou com o CS em 0. Tive uma variação de INC de 1 para 0 e eu estou com o UP selecionado, a resistência sobe. Tá vendo aqui o gráfico de resistência? E aí, se eu tiver uma variação de INC de 1 para 0 com o UP deselecionado, eu estou selecionando o down porque eu estou em 0, aí a resistência baixa. É assim que funciona. Bem tranquilo, bem fácil. E aí ele tem um outro ponto também que ele explica que para você registrar essa resistência, aliás, eu não comentei aqui, né, no bloco aqui em cima, ele tem um bloco onde ele faz a gravação do último ponto que você selecionou, né? Esse Store and Recall, ou seja, ele vai relembrar, né? O recall seria mais nesse ponto aí de reviver, relembrar ali, recolocar
aquela última gravação que ele teve de posição de potenciômetros, de FETs, perdão. Não necessariamente você grava sempre, você tem que ter uma condição de pinos para gravar. E essa condição ele explica aqui. Ele explica aqui, ó. Se current is not stored, is stored in no volatile memory when CS return to high, while ink input is also high. Ou seja, você teve aquela variação de ink de high para low, e aí você incrementou ou decrementou o potenciômetro. Se nesse ponto você colocar o CS em high, você vai gravar na memória aquilo que você fez. Então é isso, esse é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. No Arduino eu vou programar ele para fazer essa transição, para sempre estar memorizando aquela última posição do nosso potenciômetro. Aqui ele dá uma explicação um pouco mais detalhada, né, dessas questões de variação de resistência, tensão, de sequência e tudo mais. Aqui ele dá uma série de instruções de como que faz toda essa transição entre os 3 pinos. E eu vou explicar isso na prática aqui. Basicamente o chip select tem que estar em low para você conseguir alterar, o ink tem que sair do high para o low, e o UD tem que estar naquela posição que você quer alterar. Se você quiser aumentar, tem que estar em high, se você quiser diminuir, tem que estar em low. Simples, muito simples. Detalhe básico é esse que eu acabei de explicar para memorizar. Então o CS tem que ficar em high com o ink em high também. Ok? Vamos partir para o Arduino então. Antes eu vou mostrar aqui como que ficou esse circuito e a gente parte para a programação do Arduino. Olha aqui pessoal, temos então o nosso módulo resistor. Olha que bonitinho que ele é, muito pequeno. É o módulozinho X9C104S. Como eu já falei antes, o 104 ele significa que é o valor do resistor, do potenciômetro, melhor dizendo. Então ele é de 100K, beleza? 100 é 1040 dá 100.000 ohms. E aqui a gente tem a descrição dos pinos, VCC, ground, incrementa, né? Se ele vai incrementar, vai variar, né, a resistência. Qual direção, up, down, se ele vai para cima ou vai para baixo, a resistência. E o chip select, para ativar o nosso módulozinho. Aqui nós temos 3 pinos que são referentes ao próprio potenciômetro, então RH e RL são as duas pontas, né, high and low, e o W que geralmente significa wipe, né, de fazer uma varredura, né, então é o terminal do meio do nosso potenciômetro, e aqui é o ground. Eu fiz questão de mostrar ele mais limpinho assim, porque agora eu vou soldar os pininhos, né, no módulo, e aí depois vou conectar no protoboard junto com o Arduino e vamos fazer o Arduino variar a resistência desse aqui medindo junto com o multímetro. Acompanha aí comigo. Aqui temos então a montagem, meu Arduino Uno, 3 pinos indo para o nosso resistor, então aqui são os pinos de INC, UD e CS, estão indo aqui por esses 3 pinos do Arduino, o 5, 6 e o 7. Eu coloquei 2 botões indo para o Arduino, um botão de up e um botão de down, né? Então eles vão mandar ground para o Arduino, então eles vão estar configurados como input pull-up na programação do Arduino. Aqui eu estou mandando a alimentação para a gente poder alimentar o resistor. E depois eu também alimentei o lado de lá do potenciômetro, né? O potenciômetro está aqui, né? São 3 pinos. Os 2 pinos das extremidades eu coloquei os 5 volts. E eu vou medir o pino do meio em relação ao terra com o multímetro. Então o multímetro vai medir aqui, ele está zerado agora. Bom, a última vez que eu fiz isso, ele estava em 0, eu tinha zerado o potenciômetro, então por isso que ele ainda está em 0 aqui. E agora vamos dar uma olhada, antes de brincar com ele, vamos dar uma olhada na programação do Arduino e entender como que a sequência de códigos dos botões up e down funciona. Olhando então aqui o nosso código Arduino, nós temos
passos bem básicos, é bem tranquilo, pessoal. A gente primeiro configura as variáveis dos pinos e as leituras, então eu estou chamando aqui quais são os pinos up e down, quais são os pinos que eu estou incrementando, o D e CS, o chip select, e criei duas variáveis para guardar o status dos botões. Legal, fiz isso, configurei aqui no setup quem que é entrada, quem que é saída, entrada pull-up, os botões, como eu já comentei, e saída para todos os outros pinos que vão para o nosso resistor digital. Aqui eu já começo deixando ativado o CS, o Chip Select, no setup. Beleza? Esse aqui é um passo opcional, porque você pode fazer isso quando você pressionar o botão. Então, como que funciona a minha lógica do meu código? Eu vou simplesmente só alterar, no Arduino não vai fazer mais nada. Tanto que esse código aqui, esse teste, não precisaria ser com o Arduino. Eu poderia até fazer com o próprio hardware, né? Com o próprio botão de indo direto para o meu resistor. Né? Eu deixaria o CS e o UD já pré-selecionados. Mas eu preferi deixar com o Arduino porque daí ele vai ficar gravando na memória o último estado, tá bom? Então, beleza. Olhando aqui, o que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte: eu faço a leitura dos botões, né? Então, eu faço um digital read, botão up, pino botão down, gravo em up, gravo em down. Tranquilo. Se o botão up tiver zero, porque eu estou com a exclamação aqui, quer dizer que eu pressionei. Ele está no terra aqui no meu protoboard. Então quer dizer que eu tenho que aumentar a resistência. Se eu quero aumentar a resistência, então o que eu vou fazer? Prepara para alterar a resistência. Fiz a seleção do meu resistor, o CS tem que estar em low. Eu vou colocar o meu pino UD em high, quer dizer que eu quero aumentar a resistência. Depois eu vou fazer a transição do INC. Como que é a transição do INC? Relembrando, ele vai aumentar quando eu fizer a transição do high para o low. Então eu coloco ele em high, coloco ele em low, fiz a transição, depois volto ele para high. Por que eu volto ele para high depois? Para poder salvar a posição quando eu voltar o CS para high. Aí nesse ponto ele está salvo. Legal? Então, muito simples. É só essa sequência de comandos dos pinos que você precisa fazer. Eu coloquei aqui um delay de 5 milissegundos, até um delay muito grande. Se você olhar o datasheet lá, ele precisa apenas de alguns microsegundos entre esses chaveamentos aqui. Então eu poderia ter usado o delay microseconds, né? Mas eu coloquei aqui para facilitar a compreensão, deixei um delay normal, 5 milissegundos, funciona também tranquilo, tá bom? Depois, eu uso um else if, por quê? Porque eu não quero que aconteçam os dois ao mesmo tempo. Se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, ele vai dar prioridade para o botão up. Se não foi o botão up, foi o botão down que está pressionado, aí ele vai fazer a mesma coisa, com exceção de que o D vai estar em low, ok? Ou seja, ele vai diminuir a resistência. Mas a variação do INC e a variação do CS é a mesma, tá bom? Ele vai salvar novamente a posição. E aí eu coloquei um delay de 100 milissegundos no loop total para eu ter um pouquinho mais de demora aí para poder aumentar ou diminuir a resistência, tá bom? Então, salvo o programa o Arduino aí, tá carregado. Agora então acompanhando aí na câmera comigo, se eu aumentar aqui, up, ele vai aumentar a tensão lá, repare. Estou apertando o botão de up. Meu potenciômetro está variando. Ok? Se eu apertar down, ele vai diminuir. Se eu deixar pressionado, ele vai a cada 100 milissegundos, ele vai aumentar um pouquinho. E aí vai subindo. Vai até 5 volts, porque 5 volts é o que está no Arduino. Beleza, está lá o nosso 5 volts. Vou diminuir e agora vamos testar a memória dele. Então vou fazer o seguinte, vou deixar aqui, ó. Tentar deixar mais próximo de 3 volts redondo possível. Aqui. Um pouquinho acima. 33,03, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a alimentação do protoboard, o resistor vai desligar e aí eu vou recolocar. Tirei, desligou. Vamos esperar ele zerar a tensão ali. Ok, agora eu vou recolocar. Olha lá,
3,03 volts, ou seja, ele salvou aquela sua posição. Por quê? Porque eu fiz o comando de salvar conforme ele pede. Bom, pessoal, isso era o que eu queria ensinar para vocês hoje, como usar esse resistor digital. É um módulozinho muito útil, principalmente em soluções onde a gente quer, por exemplo, colocar um amp-op, alguma variação com resistor, onde, por exemplo, uma fonte variável, um step down, um step up, que eu tenho algum controlador e eu preciso de uma variação de tensão para variar a saída. Esse resistorzinho aqui é muito tranquilo. Fique atento somente à variação, à porcentagem dele, né, de erro, e também fique atento à potência dele. Ele tem que ser um resistor apenas ali de referência, não pode passar muita corrente nele. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer outro comentário, por favor, escreva aí embaixo que eu respondo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.